Olha aí, olha o que nós estamos começando aqui em Conselheiro Lafayette. Café com ideias. Aqui na companhia da Neuza Mapa, a gente vai estar falando sobre vários assuntos, inclusive assuntos de conscientização das pessoas. E você que ainda não conhece a Neuza Mapa vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa mulher trabalhadora, essa mulher que tem grandes ideias em relação não somente ao nosso município, mas à região também. E que aqui agora vai estar com a gente pelo menos uma vez por semana, expondo suas ideias para que vocês possam analisar, conscientizar e, claro, dar para a gente um retorno sobre aquilo que vocês acharam que foi dito aqui. Neuza, muito boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Que legal, né? Hoje nós tivemos essa ideia de estarmos aqui, poder falar, né, com o nosso público, com os nossos telespectadores, tomando o cafezinho da tarde, né? E, como você mesmo disse, nosso lançamento, né? Café com ideias, com Neuza Mapa e Giovanni Pablo. Todos os meus seguidores da rede social, né? Do meu Instagram, tá? Então eu quero muito mandar um abraço para todos vocês que nos seguem aí e vamos debater, né, Giovanni? Certo. E lembrando que temas diferenciados serão tratados aqui com a gente, né, Neuza? A gente vai falar sobre a questão da mulher, a questão da política, a questão da economia, também a questão do município, né, que é o nosso foco principal, e principalmente sobre a falta que nos faz um apoio político em âmbito federal aqui na cidade, né? Com certeza. Nós estamos em nossa cidade, né, de Conselheiro Lafayette, na região do Alto Paraopeba, onde nós não temos nenhum representante político da nossa região, né? Então hoje é o primeiro momento que nós estamos tendo de poder dialogar, de poder falar sobre esse assunto, mostrar a necessidade, né, de termos representantes da nossa região para nos ajudar, né, fazer algo pelo nosso povo. E nós estamos aqui, Giovanni, também, não somente para falar da nossa região, da nossa cidade, mas também falarmos da nossa necessidade do estado de Minas Gerais, a necessidade do nosso país em ter políticos que realmente se preocupam com o nosso povo brasileiro, com o nosso país e com uma política séria. Pois é, Neuza, dentro desse contexto todo, dentro dos seus objetivos, você que já foi candidata, como é que você analisa essa política pré-existente aí de legislação em causa própria, blindagem e outras coisas que a gente vê que, graças a Deus, né, dessa vez você não participou dessa Câmara, você ia morrer de raiva. E assim, porque as pessoas que têm boas ideias, que querem fazer alguma coisa realmente pelo povo, não estão tendo seus projetos aprovados por blindagem, às vezes, né, de deputados que estão aí preocupados, às vezes, até com a própria cassação. Como que você vê uma mudança para tudo isso? Então, é muito interessante esse assunto que você está trazendo, que é a questão da blindagem dos próprios políticos. Isso tem um interesse absoluto, né, por trás de toda aquela PEC da blindagem. Podemos afirmar, com toda a certeza do mundo, de que os 344 deputados federais que votaram a favor da PEC da blindagem é para blindar eles mesmos de tudo de errado que eles mesmos fazem. Independente de partido político, né? Sim, e o mais interessante é que os deputados que votaram foram de partidos aleatórios. Não tem essa de que os deputados da direita, os deputados da extrema-direita, os deputados do centro, os deputados da esquerda e da extrema-esquerda, eles não votaram, aquele não votou. Aqui todos os partidos praticamente votaram em favor dessa blindagem. Tiveram deputados que votaram a favor dessa blindagem. Então, assim, não foi uma questão partidária e nem ideológica, foi uma questão particular de cada deputado que votou sim para a PEC da blindagem, para blindar a si próprio. Então, isso fica muito claro, que todos esses deputados que votaram em favor da PEC, eles têm alguma coisa errada que eles querem se proteger, né? Inclusive, eu trouxe aqui uma listagem, né, que eu não vou ler nomes, mas eu posso garantir que nessa PEC da blindagem, nós tivemos, como eu disse inicialmente, deputados de todos os partidos, centro, direita, esquerda,
que votaram a favor, né? Nós tivemos do Avante, que foram 5 deputados federais que votaram a favor, do Cidadania foram 3, do MDB foram 31, do PDT foram 10, do PL foram 80 deputados que votaram a favor, do PP foram 45 deputados que votaram a favor, do PRD foram 5, do PSB foram 9, do PSD foram 24 deputados que votaram a favor dessa PEC da blindagem. Do PSDB foram 6, do PT foram 10 deputados que votaram a favor da PEC da blindagem. Do PV foram 2 deputados, do Podemos 14 deputados, do Republicano 44 deputados, do Solidariedade 2 deputados, do União Brasil 49 deputados. Vejam vocês que, como eu disse antes, não foi uma votação ideológica, não foi uma votação partidária, foi uma votação de interesse próprio, tanto do deputado federal que votou a favor, quanto também interesses de membros de partidos, porque essa PEC da blindagem dava o direito de blindar também membros dos partidos políticos. Sabemos muito bem que presidentes nacional ou estadual dos partidos políticos, há muitos, com muitos envolvimentos em coisas erradas. Então, foi do interesse político desse grupo para votar a favor dessa PEC da blindagem. Isso fica para o nosso telespectador, né, os meus seguidores, os seguidores seu, Giovanni, para fazer uma análise se vale a pena manter esses mesmos deputados eleitos em 2026. Há uma necessidade de uma reflexão muito responsável para essa próxima política, essa próxima eleição do ano de 2026 para deputado estadual, deputado federal e senadores e presidentes da República. Ô Neuza, nesses 4 anos últimos aí, né, ou até mais, porque eu não conheço nenhum que seja deputado que fale assim, eu sou um deputado que apoio exclusivamente Lafayette, eu tenho a Lafayette como principal foco. As necessidades que nós passamos foram muito grandes, né? A gente teve necessidade de infraestrutura, necessidade de apoio em relação à melhoria de saúde e outras coisas que, se a gente for enumerar aqui, dá uma relação muito grande. O que você acha que pode vir a ser feito em relação a acabar com esse grupo de pessoas corruptas e essa mentalidade das pessoas que apoiam essas pessoas? Porque não é possível. A gente vê tudo sendo provado, tudo sendo demonstrado, mas ainda tem gente que mesmo assim apoia. Você acha que isso é uma questão cultural? Ou acha que isso é uma questão de dependência? Como você entende isso? Olha, essa área aí é uma coisa muito séria. Sim. Isso aí acho que está vindo até uma coisa meio que cultural, sabe? O oportunismo, né? Mas quem sofre com isso é o povo. Que não é a base, é o nosso povo brasileiro que mais sofre com esse comportamento de votar sempre os mesmos. Eu vou votar no fulano porque na pesquisa é o fulano que vai ganhar, entendeu? Eles não analisam o caráter de cada candidato, as propostas reais e não aquelas que são mirabolantes, né? Alucinantes. As possíveis e as que são impossíveis. Sim, infelizmente, a nossa educação ela é muito aquém do que realmente precisa ser, né? Eu acho que a política ela deveria ser aplicada dentro de uma sala de aula desde dos anos iniciais, para que as nossas crianças cresçam sendo autocrítica mesmo, elas poderem analisar, ter a capacidade de entender, de analisar, de ver e de fazer algo correto. Eu defendo uma educação 100% melhor, porque o que está aí não nos atende.
É o resultado da educação que existe que nós temos hoje uma sociedade no nível que está. Pois bem, esse sucateamento da educação já vem acontecendo há algum tempo. A gente tem percebido isso, porque muitos pais, infelizmente, acham que a escola é para dar educação em vez de ensinamento. Há uma troca de valores aí. Sobre essa troca de valores, essa inversão de valores que a gente tem visto, que a maioria dos jovens, né, não digo a grande maioria, porque claro, nós temos pessoas excelentes, maravilhosas, mas estou dizendo que hoje a gente vive, por exemplo, o mundo da criminalidade. O mundo da criminalidade é uma coisa que a gente percebe que as pessoas não têm respeito, não têm valor, né, não dão valor às coisas, aos sentimentos das pessoas. O que vale é o que custa. Né? E essa questão do combate ao crime, principalmente ao crime organizado, a gente tem visto ações aí, né, igual a ação do Rio de Janeiro. Como você vê que a Câmara poderia intervir nisso? O que seria uma boa ideia para acabar com o problema, não somente no Estado, mas principalmente nas cidades de porte médio, como Conselheiro Lafayette, por exemplo? Eu vou falar no sentido geral, diante do que nós estamos vivendo nesse momento. Primeiro que eu vejo uma geração de jovens muito desiludido com a vida. Muito desiludido, sem perspectiva de nada. O que você acha que gera isso? Olha, o que está acontecendo de tudo isso é você pensar que o aluno está dentro de uma sala de aula, onde ali ele não consegue enxergar o futuro dele, mesmo ele estando dentro da sala de aula. Porque as coisas que eles vêm trazendo de lá, eles não conseguem perceber. Porque há um tempo bem atrás, a gente tinha um ensino médio profissionalizante. Hoje, de bastante tempo para cá, nós temos um ensino médio que você não forma para nada. Tirei o ensino médio, mas você formou em quê? Em nada. Entende? Então, acho que o ensino médio, para alunos que chega lá com seus 15, 16 anos, já deveria ser um ensino médio profissionalizante em todas as escolas. Particular, ou estadual, ou municipal, deveria ser. Mas investir na educação, para esse grupo que está no poder desde sempre, não é o ideal, não é o que eles querem, não é, porque manter uma sociedade com pouco conhecimento mantém eles no poder constantemente. Isso é muito importante que o nosso povo brasileiro, né, que o nosso povo de Conselheiro Lafayette, que o nosso povo de toda Minas Gerais, que tiver acesso ao nosso vídeo, né, à nossa live, que eles comecem a fazer uma reflexão a partir daí. Porque para esse povo que está no poder, tudo que eles querem é um povo sem conhecimento. É um povo que pensa que sabe o que é a política, que pensa que sabe que pode debater política, que ele conhece política, e você vai descobrir que essa pessoa, na hora dele falar de política, ele não consegue, ele não sabe. Como eu já participei de vários pleitos eleitorais, em campanha política você começa a conversar com as pessoas viram e falam assim, eu não vou votar. Mas por que eu não vou? Por que você não vai votar? Porque eu nunca ganhei nada com a política. Essa pessoa sabe o que é a política? Ela não sabe. Porque a política não é para você ganhar, eu te dou um saco de cimento, você me dá um voto. Não é para isso. Você não come de 4 anos, você precisa de uma cesta básica para votar naquele candidato. Tem que começar a entender, né, que até o nascimento é um gesto político, né? A criança vem, te dá o choro, você retribui com um sorriso e acalma. Então já é a primeira conexão. Sim. É uma coisa muito mais profunda do que a politicagem que a gente vê por aí. Exatamente. E você falou um negócio muito interessante, que, tipo assim, até no nascer, né? Para nascer, você precisa da política. Para nascer, você precisa de ter um hospital. Para nascer, você tem que ter médicos. E esses médicos, esse hospital, ele está dentro da política. Sim. E falando sobre isso... Nós temos o maior plano de saúde do mundo, que é o SUS. Sim, nós temos um SUS que deveria ser o melhor para todos, deveria ser o que atenderia todo o povo brasileiro de forma excelente, adequada, e, no entanto, não é. Não é por quê? Porque não é conveniente,
porque não é conveniente se nós mantermos um SUS de primeiro mundo, um SUS que atenda todo mundo de forma igual e com qualidade. Como que nós vamos atender os grandes empresários, donos de convênios médicos? Convênios que hoje você paga caríssimo pelo convênio e você ainda tem que pagar pelas consultas um valor, uma porcentagem lá de mais ou menos 20% a 30% do valor real. E eu acho engraçado que na hora que o trem complica, quem salva é o SUS. A alta complexidade é o SUS. Sim. A maioria das vezes. Então, a gente paga um absurdo de imposto para termos de volta como saúde, como educação de qualidade, saúde de qualidade, né, infraestrutura nas cidades, no estado, no país inteiro. E nada disso a gente tem. A gente não tem um SUS de qualidade, a gente não tem uma educação de qualidade, a gente tem uma cidade que é puro buraco, não tem estrada que presta. Quando você pensa numa rodovia federal, ela, além dela ter vários problemas de cuidados, né, buracos, algumas coisas que deveriam ser cuidadas, nós hoje deparamos com a máfia das multas também. Está vendo como um assunto puxa o outro? Porque hoje nós temos, não é vamos colocar um radar para proteger a vida. Mentira! Isso é para as pessoas saberem que isso é mentira. Que se tivesse alguém no poder, com a preocupação com a saúde do nosso povo brasileiro, eles não roubariam tanto na saúde. E nós teríamos... Essa é uma decepção, né? E não é uma roubalheira de 4, 5 anos, é uma coisa que desde que a gente entende por gente, a gente ouve falar sobre questão de desvio de verbas no INSS. Você lembra da Georgina? Uhum. Morreu na cadeia, né? Ela é da época do Collor de Mello. 200 milhões. Pois é. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, assim, de lá para cá, se alguém abriu uma porta, alguém viu o caminho, né? Exatamente. Hoje a Câmara Federal, por exemplo, ela não tem, mesmo feito CPIs e tudo mais, mas a gente não vê uma atitude para que se possa conter esse tipo de ação. O que você acha que seria necessário, Samara? Porque a gente sabe como uma empresa só não faz verão, mas as ideias são boas e a gente está aqui, né, nesse Café com Ideias exatamente para estar mostrando, gente, que aqui em Conselheiro Lafayette nós temos condições de colocar gente que tem compromisso com a gente, né? E nós não estamos aqui fazendo campanha, não é isso. Eu quero que vocês conheçam quem é Neuza Mapa, o que pensa Neuza Mapa, por que ela candidatou várias vezes, né? E as pessoas muitas das vezes não observam o que ela tem a dizer porque tem um compromisso com não sei quem, com um outro lá de Belo Horizonte que apareceu na internet, com um outro que foi amigo de não sei quem. Não, está faltando pertencimento. E é isso que a gente está falando aqui. Nós precisamos de ter pertencimento à nossa cidade, à nossa região, ao nosso povo. E esse pertencimento começa exatamente pela eleição de pessoas que estejam nos representando no âmbito estadual, no âmbito federal, até no âmbito mundial, né? Por que não? Por que não, né? Mas quando você fala em relação à CPI, esse outro, o que acontece com nossos políticos do nosso país? Infelizmente, nós temos a grande maioria dos políticos que nós temos hoje, eles fizeram carreira política. Eles estão lá há 10 mandatos, né? São políticos que estão lá há 40, 50, 60 anos na política. Então, tem uma coisa que, infelizmente, acontece também com o judiciário, né? O filho do juiz se torna advogado, depois se torna juiz e vai passando de pai para filho, e aquilo ali vai mantendo uma tradição, inclusive até de pagamentos exorbitantes. Eu não concordo com o pagamento do judiciário de jeito nenhum. Eu acho que hoje uma pessoa ganha 100 mil, 70 mil, 200 mil aposentando, claro, estudou, concursou, beleza, mas puxa vida, quantas famílias você não alimenta com isso? Tá, mas aí você vê a desproporcionalidade, a desigualdade, né? Enquanto que um juiz, ele pode aposentar um salário de 50, 100 mil, sei lá quanto, o trabalhador tem um teto máximo aí de mais ou menos 6 a 7 mil reais. Mesmo que ele contribuiu para receber 20 mil reais, aquela diferença vai ficar para o governo e ele só recebe o teto máximo, que é o mínimo, né? É vergonhoso a diferença, a desproporcionalidade.
Quando a gente fala de igualdade no nosso país, nós estamos muito longe de nós conseguirmos entender o que é igualdade, viver de fato uma igualdade real no nosso país. Porque a desigualdade ela é construída por quem está lá em cima. Eles jamais querem uma igualdade. Quando eu falo de igualdade, não é que o pobre tem que ficar rico ou que o rico tem que ficar pobre. É direitos de igualdade. Direitos de igualdade. Se o trabalhador que ralou 30, 40 anos dentro de uma empresa, ele contribuiu para o Estado todo esse tempo, e quando ele vai aposentar, ele não pode aposentar com o direito dele diante do que ele contribuiu, e por qual razão que um juiz, né, que um promotor de justiça, deputado, vereador, vai aposentar com 40, 50, 60 mil reais? Por qual razão? Então, isso mostra que nós, trabalhadores, nós estamos sustentando esse sistema em todos os sentidos, até depois que a gente aposenta. A gente aposenta com o mínimo e aquilo que passou vai para os grandes, vai para pagar os grandes. Então, assim, é uma coisa muito séria. Isso é muito difícil de mudar. Por quê? Porque é a cultura do voto. Porque quando a gente mantém sempre os mesmos no poder, você percebe que a votação que existe lá no Congresso, ela é sempre de acordo com os interesses deles. Nunca vai ser o interesse do povo, daquele povo que votou naquele deputado. A minha avó falava uma coisa muito engraçada, achei até esquisito isso, mas ela dizia que político é igual fralda, não pode ficar muito tempo no lugar só. Senão dá a mesma coisa. É importante que tenha a renovação. Quando você diz que vai acontecer uma CPI, acontecer o que é necessário, as mudanças para melhorar o caminhar do nosso país, é necessário que existam renovações. Porque quem já está lá, ele já está tão dentro daquela bolha que ele está viciado. E se a gente vai elegendo 2, 3 novatos, mas fica 500 e tantos dos mesmos, esse pouco não vai mudar nada. Mas se a gente tiver a consciência que a gente precisa de pessoas com novas ideias, com novos propósitos, com novas propostas, com um pensamento diferenciado, honesto, correto, com certeza a gente começa a caminhar. Mesmo sabendo que a corrupção do nosso país, ela está em todos os segmentos. Deus, vamos passar para a base agora, porque nós vamos estar fazendo essas lives, né? Periodicamente, e é um canal para que as pessoas também possam mandar para nós as ideias, sugestões de temas que podem ser debatidos aqui, conversados, né? E apresentar também soluções. Eu acho que assim, você tem grande capacidade para isso, né? Eu gostaria muito, muito mesmo que você tivesse sido deputado federal na última eleição, né? E eu tenho certeza que você ia morrer de raiva, porque tudo que tem acontecido aí praticamente é contra os princípios daquilo que a gente conhece, que é o seu dia a dia, que você vive. Sim. E a gente fica vendo aí, sabe, Deus, a gente está falando dos princípios básicos da educação. O que você acha que poderia ser feito em prol da educação para que acabasse com esse desânimo por parte dos alunos, né, esse desinteresse, e também essa falta de incentivo aos professores? Eu acho que o professor é fundamental nessa história toda também, e o apremiamento das escolas, né? Sim, eu penso o seguinte, eu como já fui professora por um bom tempo, por mais de 15 anos, eu fui professora de matemática e física, então assim, eu sempre trabalhei com muita honestidade, pelas escolas por onde eu passei, eu deixei história, porque eu sempre fui aquela professora que deixava claro para os meus alunos que eu estava ali para trabalhar e eles estavam ali para aprender. E uma coisa muito interessante, que o aluno, quando ele percebe que o professor ele tem aquele rigor, né, e ele deixa claro a que veio, por que está e para que ele está ali, o aluno ele compreende isso. Isso eu estou falando aluno de ensino médio. Tá? Ele compreende que você está ali para preparar ele para o futuro. Não que os nossos professores não façam isso. Tá? Mas o que eu estou falando de mim. Mas o que acontece? Hoje nós precisamos de uma reformulação na área da educação em todos os pontos, tá? Começando
pela estruturação da escola. Porque para você ter uma escola em período integral, não é simplesmente você pegar o aluno e jogar numa escola qualquer e achar que ele tem que ficar lá o dia todo olhando para o teto. Não. Ele precisa, aquela escola precisa dar estrutura para ele. E ele tem que saber para que ele está lá, por que ele está lá e o quanto aquilo vai melhorar na vida dele. Seja ele uma criança pequena, seja ele uma criança maior, né, de 12, 13, 14 anos, ou seja ele um aluno de ensino médio. Tá? O segundo ponto, o professor, ele precisa ganhar bem para que ele possa trabalhar menos. Porque hoje você vê os professores exaustos. Porque eles têm que trabalhar 2, 3 horários, escolas diferentes, longe, tem que deslocar, aquele deslocamento distante. E você acha que o governo dá alguma ajuda de custo para aquele professor que sai daqui de Lafayette para dar aula lá em Itaberaba, Lagoinha, Espera, Ouro Branco, em uma cidade? Não, o professor tem que se virar e pagar do bolso dele. Tá? Então você vê que como que a vida do professor é difícil. Hoje o professor enfrenta uma dificuldade muito grande também de trabalho, que são muitas vezes com os pais. Porque muitas vezes o problema do aluno na sala de aula é um problema que ele traz de casa. Ele está vivendo um problema dentro de casa e ele leva aquilo para dentro da sala de aula. A desobediência, né, aquela coisa toda, aquele problemaço todo. Se você for ver, ele tem uma desestrutura familiar dentro de casa. Tá? E então esse professor ele fica exausto, ele fica cansado. Por isso que nós temos aí um excesso de licença dos professores, porque ele não aguenta vencer o ano todo naquele desgaste todo, trabalhando excessivamente, para no final do mês ganhar aí R$2.000, R$2.500. Para ele ter um salário um pouco melhor, ele tem que pegar 2, 3 horários, né? Porque às vezes é pingado, né? Um tanto aqui de aula, um tanto lá na outra escola, um tanto lá na outra escola. Então aí ele desgasta, ele está o dia inteiro correndo para ganhar R$3.000, para ganhar R$2.000. Para um profissional que ensina, né? Que ele leva esse aluno a todas as profissões do futuro desse aluno. Seja ele médico, seja ele engenheiro, seja ele um juiz, seja ele um advogado, ele passou pelas mãos daquele professor. E aí você vê um juiz ganhando R$100.000, você vê um médico ganhando sei lá quanto, né? Mas não é pouco. E você vê um professor ganhando R$2.000, R$3.000. Isso é desgastante, desestimulante. Aí você veja bem, tem a questão da escola militar, né? A gente vê aí uma movimentação toda dos professores, né, contra, mas eu percebo que esse contra é por quê? Porque a gente vê que tudo que é bom vai para uma certa classe. E o resto fica como sobra. Então, uma escola, para ser militar, a partir do momento que coloca essa regra, tem que colocar essa regra para todos. Para todos. Todas as escolas. A militarização de todas as escolas que estava sendo questionada. Né? Estava questionada. Ou é tudo ou não é nada. Né? Mas a gente percebe... Muita gente vê isso como retrocesso. Eu não vejo. Muita gente vê isso como retrocesso. Eu não vejo... Até mesmo por conta da questão da ameaça de reimposição de ditadura, de colocação de golpe de Estado, uma série de outras coisas. É um assunto que, às vezes, as pessoas veem como retrocesso. Sim. Mas existe um lado positivo. Eu penso assim, para você militarizar uma escola, é sem deixar esse viés, né, arrogante, ditatorial, comandar. Mas a ideia de militarização é exatamente essa. Mas não pode, não pode. Da mesma forma que nós não podemos ter aquele direcionamento religioso dentro das escolas, da mesma forma que até então é proibido ter qualquer matéria que fale da política, não estou falando de ideologia, estou falando de política, para conscientizar, para levar o conhecimento dos nossos jovens. Da mesma forma que isso é proibido, tem que se proibir também esse outro tipo de segmento, de pensamento. Se é para... Quando eu vejo de uma forma positiva, se for para nós termos uma geração mais controlada, mais equilibrada, mais
questionadora, mais interessada nos estudos, um grupo, uma geração pensante, uma geração de alunos que queiram realmente estudar, porque vê que o estudo vale a pena. Porque hoje nós temos uma geração de jovens que está vendo que não está gostando de estudar mais. A quantidade de jovens que está fora da escola porque não vê futuro estudando é absurdo. Eu dei aula durante um período na rede estadual, dei aula de História, Geografia, Sociologia, né, e Filosofia e também Português. E um dos grandes problemas que eu via na época era a questão do celular. Era a briga constante de todos os professores, era o aluno entrar para a sala de aula com o celular e prestar atenção no celular e esquecer da aula e depois, na hora de provar, aquele desgaste total. Hoje a gente vê que existe uma proibição em relação aos celulares na sala de aula. O que tem gerado também muita discussão, muita briga até dentro de sala de aula, né? Porque os meninos viciaram nisso. Você não vê, talvez, o caminho inverso de colocar as escolas informatizadas, informatização das escolas a nível de sala de aula, como uma solução, ao invés de proibir o celular, trazer a atenção do celular para a sala de aula? Muito difícil. Muito difícil porque da gente conseguir conciliar a sala de aula, a matéria que o professor quer apresentar, com o aluno com o celular na mão. Hoje tem joguinhos que eles conversam com o outro como se ele estivesse do lado do outro. E para eles a prioridade é essa. Então, se nós já temos uma educação sucateada, o celular na sala de aula sucateia mais ainda. E os professores sofrem muito mais com isso, porque eles estão lá para ensinar e não conseguem ensinar nada diante do aluno com o celular. Então, a proibição do celular na mão do aluno dentro de sala de aula é o caminho. É o caminho. Se a escola precisa ser informatizada, sim. O aluno precisa de fazer pesquisa, o aluno precisa de fazer todo tipo de aprendizado dentro da escola, ele precisa, sim. Os laboratórios têm que estar bem equipados, sim. Mas cada um no seu momento. Dentro da sala de aula, imagina uma professora de português ensinando português e o aluno jogando. Ele está prestando atenção no que ela está falando? Não está. Imagina uma professora, eu, Neuza Mapa, dando aula de matemática ou de física e esse aluno jogando. Sem condição. Sem condição. Então, assim, a melhor coisa que ocorreu foi essa proibição, porque nós tínhamos até criança pequena, de 7, 8 anos, levando o celular para dentro da escola. Antigamente a gente ia para a escola, não existia telefone, não existia nada, todo mundo estudava. Hoje, a gente vê que as mães mandam os seus filhos, deixam os seus filhos ir com o celular para a escola. Né? Então, assim, teve que proibir mesmo. E quando você fala assim, você estava falando da questão das escolas militares, é porque quando eu estudei, a minha escola não era militar. Mas a gente tinha toda uma regra séria para seguir, datas comemorativas, dia do soldado, dia da árvore, dia do não sei o quê. Tudo a gente tinha. Havia patriotismo, havia respeito. Era uma coisa muito diferenciada. Às vezes alguém está assistindo, eu aqui, nos assistindo, e assim, a Neuza é careta. Não é isso. Eu acho que tem coisa que é necessário você manter. Quando você tira muito aquilo que é muito importante e coloca coisas fúteis na cabeça dos nossos jovens, o que você vai ter? Qual o preparo que você está trazendo para essa juventude? Há também uma necessidade de que se faça alguma coisa para preparar os pais desses jovens? Você vê isso no âmbito federal? O que seria possível fazer? Né? Porque a gente vê programas de governo aí como o EJA, Educação para Jovens Adultos, como a gente estava conversando mais cedo, muita gente largou a escola, deixou de estudar, quer mexer no celular, ganhar tigrinho e outras coisas. E um dos incentivos, né, que hoje a gente vê também, essa educação para jovens e adultos, apesar de que aquilo que você falou é muito sério. Porque a escola hoje ela não forma. Não. Ela informa mais ou menos, mas ela não forma. A escola de formação é uma coisa fundamental. Mas tem pessoas que fazem o EJA para conseguir colocar no curso técnico. Incentiva essas, não somente a base, né, da adolescência, para que se faça curso técnico, como também os adultos que venham a fazer primeiro e segundo grau através de escolas mais rápidas,
Você vê isso como uma boa opção para que se possa profissionalizar mais o povo brasileiro? E o que seria possível fazer para que esse incentivo fosse maior? Olha, nós já temos, né, vários cursos online, né, a EAD, né, à distância, nós já temos essas oportunidades, tem alguns poucos, até que é sem custo, né, ele é gratuito, nós temos vários cursos online que são pagos, profissionaliza também, mas isso o aluno já tem que ter o seu ensino médio, ele já tem que ter o ensino médio concluído. Se ele não tem, ele tem que ir para o eixo, fazer, né, para terminar o seu ensino médio mais rápido. A gente sabe que já existe isso. Mas eu, particularmente, penso que essa falta de estímulo, né, dos nossos jovens de dar continuidade no ensino médio, né, onde eles terminam o 9º ano, começa o ensino médio, desanima, fica todo bem sem estímulo, é exatamente porque não é um curso técnico. Porque se fosse um curso técnico, ele já sabia, eu vou sair daqui com uma profissão. Entendeu? E aí não teria tantos alunos aí fazendo supletivo, fazendo EJA, para terminar mais rápido o ensino médio, aí ele termina, aí ele ainda vai para um curso técnico. Isso está sendo um erro absurdo. Isso há anos, bastante anos atrás, há uns 30, 35 anos, o ensino médio era profissional. E nós tínhamos os nossos alunos muito bem formados, com conhecimento, sabe? E prontos para ir para uma empresa. A gente vê que tem pessoas que formaram há 15, 20 anos atrás, estão no mercado de trabalho aí, exercendo funções dentro de nível técnico, porque na época tinha, né? Sim. Tinha, você saía da 8ª série, entrava no 1º ano, que era o básico geral de todos, né, que era a base geral, e dali 2º, 3º, 4º ano, se fosse no caso de mais 4 anos, você faz um curso técnico, seja em edificações, seja em química, farmácia, ou seja, né, para cada profissão de curso superior, tinha um curso técnico com base. Sim. Seria possível voltar isso? Claro, nós precisamos. O que nós precisamos? Primeiro, saber escolher os nossos candidatos a deputado, nossos candidatos a governadores de cada estado, e saber escolher os nossos candidatos a deputados federais, saber escolher os nossos senadores e saber escolher quem será o presidente do nosso país. Qual a condição que esse representante majoritário do país tem para investir, para entender o que é uma educação, a necessidade da educação, pensar no povo com conhecimento e não com um povo necessitado de ajuda de governo, dominado pelo governo e sempre atendendo aos interesses desses governantes, né? Desses políticos que jogam sempre em favor próprio e nunca aos interesses do nosso povo. Aonde termina o ponto entre ajuda e dependência? Seria caráter? Seria comodismo? Pode ser os dois. Pode ser o comodismo de uma pessoa que... Ajuda é necessária. Ajuda para quem realmente precisa é necessário. Agora, e o nosso país tem condição. O nosso governo tem condição de fazer isso. Sim. Agora, fazer isso com jogo político, porque quanto mais eu tiver pessoas dependentes do Estado, melhor. É melhor para quem quer se manter eternamente, né? Se eternizar na política. Entendi. Tá? Vamos tomar uma água, Deus? Muito bem. E é isso aí, gente. Vocês que estão aí nos ouvindo, queiram participar, manda aí sua pergunta pra gente. Né? Vamos aproveitar Café com Ideias aqui com a Neuza Mapa, estreando hoje, né? Esse sábado maravilhoso, dia ensolarado hoje, né, Deus? Um dia bem gostoso. E nós aqui falando um pouco sobre cada coisinha, a saúde. Participe. Pois bem, Neuza. Conselheiro Lafayette e região. Como é que é a sua visão política sobre a nossa região?
inicialmente, né, eu iniciei falando da necessidade da nossa região ter representantes reais, representantes que sabem do quanto, né, precisa ter alguém que realmente conheça a região, realmente conheça as necessidades todas. Porque hoje nós não temos quem realmente nos represente. Lá, nem no Estado, nem na União, né? Nem no nível nacional. Essas necessidades incluem agropecuária, zona rural? Sim, nós temos aí a zona rural, né, onde a gente tem produtores agrícolas, né, famílias agrícolas. Então, a gente sabe que essas pessoas precisam de atendimento. E o Estado tem como ajudar com tratores que vêm gratuitamente para as associações, porque a gente sabe que grande parte das regiões aí, das roças, né, eles formam uma certa associação, e essa associação, estando com a documentação organizada, registrada, com o CNPJ já com mais de 2 anos, ela tem um direito de poder, ela tem acesso a algum tipo de emendas que possa estar vindo, e essas emendas vêm através de tratores para ajudar cada agricultor a arar suas terras, né, para ajudar no plantio. Porque da mesma forma que os grandes produtores, né, os grandes do agro, eles têm muita ajuda do governo federal. Eles têm muita ajuda. As ajudas para eles chegam lá muito fácil. Agora, financiamento, isso, e tudo assim, com juro praticamente zero. Se tem um problema da natureza lá, de muita chuva, acaba que muitas vezes o governo recorre ao governo e o governo atende. Já o pequeno produtor, ele já não tem esse atendimento, né? Ele já tem essa dificuldade muito grande. Então, quando se tem alguém que está lá em cima e que ele pode fazer, que ele quer fazer, porque poder todos podem, depende de querer, né? E que ele queira fazer, que ele entende dessa dificuldade, fica muito mais fácil. Eu falo isso porque eu fui criada na roça. Até porque e eu os sei... pequenos agricultores são os que abastecem a cidade. Sim. E como eu fui criada na roça, meu pai era um agricultor, eu sei o quanto é difícil. É difícil demais para essas pessoas se manterem, existirem, né? Poder continuar. Então, a ajuda de quem conhece da situação é muito importante, né? E não só isso, né? A gente tem que ter alguém que veja a saúde como também prioridade, porque só para você entender, para o nosso povo entender, como a nossa saúde de Conselheiro Lafayette está muito aquém do que realmente tem que ser, a saúde do nosso estado está muito aquém do que tem que ser, e a saúde do nosso país está muito aquém do que realmente tem que ser. Então o problema não é só dentro de Conselheiro Lafayette, é nível de país mesmo. Mas cada município, se fizer a sua parte, com certeza melhora um pouco mais, né? E a gente tem, por exemplo, aqui os hospitais, tanto São Vicente, que atende a parte de criança, e nós temos o Hospital Queluz, que atende gestantes, que atende algumas cirurgias, além das cirurgias de cesariana. Nós temos atendimento clínico, entendeu? Então, falando desses dois hospitais, veja bem, nós temos o Hospital São Vicente, parece que tem mais de 70 anos de existência, o Queluz tem mais de 100 anos. Então, são hospitais muito antigos e que não houve até então uma evolução que realmente atenda a nossa população de forma respeitosa. Por que eu digo isso? Porque você veja, nós temos diretores excelentes dentro do São Vicente e dentro do Queluz. Mas que eu te interrompendo um pouquinho, toda a evolução que aconteceu nesses dois hospitais não tem dedo de governo no meio. Não. É todo esforço e luta deles. É luta dos administradores, tá? É a ajuda dessas grandes empresas como Vale, Gerdau, MRS. Essas empresas acabam ajudando esses hospitais de alguma forma e que ajuda eles a se manter. Mas, você veja bem, se nós temos um hospital que é só de criança e outro que é maternidade, por que não ter
UTIs neonatal em nenhum desses dois hospitais. Isso foi tema de muita polêmica durante muito tempo, né? Está se arrastando, está e vem se arrastando durante todos os tempos, né? A gente sabe que houve perdas de vidas, porque quando uma mãe ela tem algum problema e a criança acaba nascendo prematuro, não tem estrutura nenhuma para manter essa mãe dentro desse hospital, não tem estrutura nenhuma para manter essa criança, porque ela vai precisar de respirador, ela vai precisar de estar numa UTI neonatal, e, no entanto, tem que entrar numa fila SUS-fácil, onde que de fácil não tem nada, isso aí é a maior hipocrisia. Tem fácil, às vezes te manda lá para Ipatinga. Sim, é impressionante o desrespeito. Uma pessoa que é daqui tem que. Mas Barbacena atende. Não, Barbacena, a prioridade de Barbacena é atender os de lá, da região de lá, porque lá tem deputados. Você bateu no ponto certo. Porque, em termos populacionais, o Conselheiro Lafayette tem praticamente o mesmo número de habitantes de Barbacena, talvez até um pouquinho mais. Sim. Se essas regionais são designadas de acordo com o número habitacional, por que aqui não tem nenhum? Falta de representante. Falta de alguém que realmente possa gritar, buscar, falar, né, ter a capacidade de ir lá e trazer o benefício para a Lafayette. Então, tudo foi levado, né, para lá. Então, a dificuldade que as pessoas da nossa região aqui têm na saúde, ela é absurda, e parece que os que estão no poder, eles estão de olhos fechados. Tá? E quem sofre são os administradores desses dois hospitais. E é interessante que houve um desligamento de Belo Horizonte. Então, assim, para mandar para BH, no último caso, quando não tem mais saída, e muitas vezes nem consegue. Porque primeiro eles vão tentar em Barbacena, Juiz de Fora, São João del Rei, Ipatinga, Ponte Nova, Governador Valadares. Ou seja, eles te mandam para tudo e quanto é região, tentando vaga. E não consegue. Né? Às vezes até no trajeto a pessoa vem a óbito. Sim. Então, assim, isso é um tremendo com uma falta de respeito. E eu descobri que o Hospital Queluz, ele recebe do Estado R$1 milhão por ano. Por ano. O que é 1 milhão dividido por 12 meses? Não chega a 90 mil. Não paga por mês. Pagamentos não paga. O Hospital Queluz, ele tem em torno de 90 funcionários. Ele tem água, luz para pagar, ele tem médicos, ele tem acompanhante. Então, tem toda uma estrutura. Né? Então, se não essas empresas ou algumas emendas parlamentares, por milagre de Deus, caírem dentro desses hospitais, tem que fechar. Tem que fechar a porta. Por quê? Porque nós não temos pessoas que realmente estejam pensando na saúde da nossa região. E aí é que está o problema, que é um questionamento que muitas pessoas já me fizeram, sabe? Enquanto que um hospital que recebe pessoas que ficam internados, que submete a cirurgias, que é um hospital que atende a região inteira, como Queluz, recebe 1 milhão por ano do Estado. Não tem ajuda do município, pelo menos até o momento que eu tive o contato, que eu conversei, não tinha, tá? Aí você pega uma UPA, né, que é o antigo pronto-socorro, ele continua sendo pronto-socorro, só mudou o nome para UPA, ele mudou de lugar, que a atual gestão, ao assumir o mandato, terceirizou a UPA, e no que terceirizou, eu pude constatar que essa empresa que assumiu, ela vai receber em torno de 23 milhões a 24 milhões por ano para atender a UPA. Só que a UPA não é um hospital que você fica internado dias, semanas. Não. A UPA é um local que você passa para ser atendido de forma rápida e dali, se melhorou, vai para casa, se não melhorou, vai entrar na fila do SUS-Fácil para seguir para o hospital se precisar de uma internação. Então, assim, é uma coisa que eu estou trazendo, é um problema que eu estou trazendo aqui, uma informação, melhor dizendo, que é para os nossos
recebe 1 milhão para internar, para fazer cesariana, para fazer outras cirurgias, para ter clínica, né? Na folha de pagamento dos remédios. Não dá, não dá. Então, assim, são coisas que a gente percebe que tem que melhorar, que tem que mudar e que tem que trazer ao conhecimento do povo. O povo precisa de saber. Porque a gente percebe que as pessoas que sabem são aquelas que estão na fila de exames, que demora aí 4 meses, 1 ano, 2 anos, cirurgias que não saem nunca, às vezes quando sai a pessoa já morreu. Então essas pessoas, elas reclamam da saúde, entendeu? Elas sabem que a saúde não está boa, elas sabem o quanto elas sofrem por causa de uma saúde sucateada. Mas aquelas pessoas que não são dependentes de uma saúde pública, ou que às vezes tem uma saúde tão boa que nunca vai depender, ainda não dependeu de uma saúde pública, essas pessoas não sabem o problema da saúde no nosso município. E ela está muito ruim. A gente está tendo o tempo todo pessoas desesperadas, precisando de exames, precisando de cirurgias e não conseguindo. A questão também da aposentadoria e também dos afastamentos através do INSS, através de perícias, é uma questão que precisa ser mudada aqui, né? Porque parece que eles são pagos para reprovar. A pessoa está lá arrastando-se, não, você tem condição de trabalhar. Isso eu já vi acontecer, sabe? E isso também é de âmbito federal, né? Sim, é tudo estratégico. Você está lá em cima ganhando sem trabalhar, então não tem problema de saúde. Aí está aqui os trabalhadores, inclusive os profissionais da educação, como eu te disse, né? Tem profissionais da saúde também, porque são profissionais que trabalham sob pressão em todos os sentidos, inclusive a situação do comportamento dos alunos, a situação do comportamento dos pais, né? As cobranças que vêm de cima, mas não tem suporte nenhum. Então a gente vê professores que precisam de estar afastados porque não tem condição de continuar trabalhando. Assim é em todos os outros segmentos, né? Que às vezes a pessoa realmente está com um problema gravíssimo de coluna e ele é mandado para o trabalho, sendo que ele não está aguentando de ficar em pé. Neuza, a nossa próxima live vai ser sobre o quê? Vamos pedir um pouco para escolher? O que você acha? Será maravilhoso. As ideias, né? Tragam as ideias e nós vamos desembolar aqui. Beleza? Participando, mandando para a gente, mandando através do seu Instagram, né? @NeuzaMapa. @NeuzaMapa. E isso é muito importante, a participação do povo, que seja do estado de Minas Gerais todo, que seja aqui da nossa cidade, da nossa região, que seja do Brasil. Que eu sei que tem pessoas de Brasília me acompanhando aí, tem pessoas lá da Bahia, tem pessoas de São Paulo, tem pessoas de vários estados que me acompanham, né? E isso é muito importante, porque uma vez que um deputado se torna eleito, um deputado federal se torna eleito, ele é um deputado da sua região, ele é um deputado do estado que ele representa, e ele será ele tem que ser, né, um deputado que represente o país. Tá? Para isso, nós precisamos de ter um povo, um eleitor que analise mais, que pense mais o valor do seu voto, valorize mais. Não vote em políticos de rede social, porque hoje a rede social ela é muito boa para o que nós estamos fazendo aqui, mas ela traz muita mentira. A gente vê muitos políticos mentindo descaradamente numa rede social. Pois é, e a nossa programação do Café com Ideias é exatamente para trazer esclarecimentos, né, Neuza? Despertando esse pertencimento das pessoas para que possam conhecer mais o que possa ser feito aqui pela nossa cidade, pela nossa região. E você está aí disposta a estar, né, conversando com a gente, mostrando ideias novas, e as pessoas que estão acompanhando, que estão aí nos vendo, né, Neuza, que compartilhem, que mostrem para as pessoas, né, que realmente há uma seriedade muito grande nisso que a gente está fazendo, porque é necessário, gente, que no próximo ano, na hora de votar, vocês pensem com muito pertencimento, mas com pertencimento de quem vai realmente trazer alguma coisa boa para a nossa cidade, para a nossa região. Tá? Então vamos conhecer, vamos participar. O nosso Café com Ideias ele vai ser pelo
pelo menos uma vez por semana, né? Com certeza, nós vamos estar aqui, seja através de lives, através de vídeos, pelo menos uma vez na semana, mas pode acontecer da gente ter mais vezes. momentos, né? Tudo depende dos acontecimentos, né? Você sabe muito bem que a Neuza Mapa traz a verdade mesmo. Não, eu nunca hesitei em trazer a verdade, desde quando você trabalhava na rádio, né, que eu participei de várias entrevistas suas. Então, assim, não vai ser nenhum político que vai me intimidar, né, que vai fazer eu deixar de falar a verdade. Então, eu acredito que é pela minha verdade que, até hoje, os grandes não quiseram me apoiar. Pois é, e hoje a gente vê que para se conseguir uma candidatura com êxito, muita gente às vezes exige investimento, né? Investimento de dinheiro, porque tem que fazer isso, fazer uma live, tem que fazer uma propaganda daquilo, tem que comprar um banner, tem que botar gente para trabalhar. Mas quando as pessoas têm consciência de que aquilo ali vai melhorar, o dinheiro não é tudo não. O dinheiro para as campanhas ele se torna talvez até irrisório. E quem sabe a gente possa estar fazendo um trabalho diferenciado, né, Neuza? Dessa forma, te lançando aí, as pessoas te conhecendo como uma pessoa que você realmente é, os interesses que você tem em prol da nossa população e futuramente, né, na época certa, lançar uma candidatura. Né? Isso é mais para frente, né? A gente vai analisando, mas nesse momento o objetivo é nós desenvolvermos as ideias mesmo, poder fazer, né, trazer ao conhecimento do povo um esclarecimento maior sobre o que está acontecendo em nível de município, em nível do estado e em nível nacional também. Porque não é todo mundo que tem acesso, né, a tantas informações, né, as questões que são decididas nas madrugadas, tanto em nível estadual quanto em nível nacional. Perceba, eles arrumam alguma coisa para dispersar a mente da nossa população, né, do brasileiro, para ele ficar preocupado com uma coisinha daqui, uma coisinha dali. Esses dias foi a questão do celular que o motoboy não pode usar na sua moto, o motorista de aplicativo não pode usar no seu carro. Claro que isso aí não existe. Então, isso aí foi para dispersar o nosso povo, né, para que eles pudessem assinar os interesses deles lá dentro e contra o nosso povo. Tanto é que quando nós falamos da PEC da blindagem, nós estamos falando exatamente dos ladrões do INSS, que simplesmente a PEC da blindagem seria para esconder esses camaradas que roubaram o INSS. E os caras que roubaram o INSS são quem? São deputados de todos os partidos, são presidentes de partidos e tantos outros que estão lá envolvidos e que tem que ficar escondido. Mas isso não pode passar no Senado e o governo não pode aprovar isso de jeito nenhum. E a Polícia Federal nunca trabalhou tanto, né? Mas é porque está tendo liberdade para trabalhar, não é isso? Sim, precisamos ter liberdade. E o que nós queremos mesmo? É saber os nomes dos ladrões do INSS.